Gado versus Intergalácticos. Vou trazer aqui o meu ponto de vista sobre essa situação. E para isso a gente preparou alguns tópicos e vamos dar uma olhada neles. A política brasileira em constante efervescência se torna um palco para batalhas ideológicas, com a direita que se dividindo em duas alas. O gado, que são os seguidores fiéis de Bolsonaro, e os intelectuais que buscam uma nova identidade política, mas ainda se beneficiam do legado do ex-presidente. A divisão da direita é um pragmatismo versus os tais dos princípios. E o gado representa a base fiel de Bolsonaro, defendendo seus princípios e diretrizes. O pragmatismo guia suas ações, buscando manter o poder e garantir a aprovação de pautas consideradas importantes, como o armamento civil e a liberdade de expressão. Aí a galera dos intergalácticos aí acaba dizendo que a liberdade de expressão está sendo vendida nessa negociata feita pelo ex-presidente Bolsonaro na eleição do presidente da Casa Legislativa e também do Senado. Os intergalácticos, eles buscam se descolar de Bolsonaro defendendo uma postura mais independente e crítica. Priorizam a manutenção de seus princípios, mesmo que signifique abrir mão de cargos e vantagens políticas. Pelo menos na teoria, é o que eles defendem, princípios e valores. Ou seja, a famosa frase é melhor perder de pé do que ganhar de 4. E o embate no legislativo foi uma guerra digital nessas questões. Os bolsonaristas, liderados pelo ex-presidente, defendem a estratégia de garantir o controle de comissões importantes no Congresso para aprovar as suas pautas e bloquear projetos do governo atual. Já os intergalácticos, por outro lado, pregam a independência total do legislativo, argumentando que a aceitação de comissões em troca de apoio é uma forma de submissão ao sistema político. Resumindo, o embate se intensificou nas redes sociais, onde acusações de traição, oportunismo e submissão foram trocadas entre as duas alas, intensificando uma polarização. E o cenário polarizado é entre Lula e Bolsonaro. A esquerda, com tentáculos em todos os setores, está unida em torno de Lula, mantendo sua força política e capacidade de mobilizar seus eleitores. Lula ainda é um nome forte nas eleições, com alta probabilidade de transferências de votos. Já Bolsonaro também possui forte capacidade de transferência de votos. Porém, existem o que acreditam que a divisão interna na direção pode enfraquecer sua influência e dificultar as articulações de uma frente opositora. E o futuro, então, diante desse cenário, é uma nova via? Seria isso? Vamos aqui analisar o impacto dessas condições, porque a divisão interna na direita pode enfraquecer sua capacidade de ação política e dificultar a construção de uma frente unida contra o governo atual. O resultado pode ser a consolidação do poder da esquerda. Seria isso mesmo? Aqui, além já do que está escrito ali para que nós resumimos, no meu ponto de vista, esse enfraquecimento na direita seria e não seria ruim, que nem diz no ditado aqui do Paraná, é hora de separar o boi dos terneiros, ou seja, aqueles que vão para um lado e defendem uma certa pauta e o outro que defende uma outra pauta vai defender aquela outra pauta. É claro que a política justamente é uma questão de unir o útil ao agradável e não é o 8 e 80. Como muitos apregou por aí. E se nós formos ver as oportunidades, a divisão também pode ser uma oportunidade para a direita se reinventar e construir um novo modelo político, com base em princípios e valores que unam as diferenças das alas. E o desafio é superar a polarização e construir um discurso que faça um diálogo com diferentes setores da sociedade, buscando soluções para os problemas do país. E o jogo político, é claro, é uma batalha interna e também intensa, porque
porque a divisão interna na direita coloca em risco a capacidade de articulação e oposição ao governo atual, fragilizando o campo conservador. O futuro da direita dependerá da sua capacidade de superar as divergências e construir uma nova identidade. E também o sucesso dos intergalácticos, assim chamado pela turma do gado, em se consolidar como uma força na política independente, dependerá de sua capacidade de construir um discurso próprio e atrair novos eleitores. Será que eles conseguirão se descolar da sombra de Bolsonaro? Eis a questão. Bolsonaro mostra que ainda continua muito forte no cenário político. E a política brasileira é um jogo complexo, com diferentes interesses e agendas em disputa. O resultado dessa batalha interna na direita pode gerar impactos pequenos ou talvez significativos no cenário político nacional, moldando o futuro da política brasileira. Mas isso, como a gente vamos ver, só o tempo dirá. No tabuleiro político existe sempre uma constante mudança. E o tempo é o grande juiz da política. E a batalha intensa na direita brasileira ainda está longe de ter um resultado definitivo. O cenário político é dinâmico e as alianças podem mudar a qualquer momento. A decisão final, no entanto, está nas mãos do eleitor. É ele quem irá definir qual caminho a direita brasileira irá trilhar e qual será o futuro da política nacional. E a influência dos líderes políticos e a capacidade de mobilização das diferentes forças políticas serão cruciais para o sucesso de cada grupo. Mas a decisão final, volto a dizer, será do eleitor. E como disse recentemente um deputado, ninguém quer embarcar numa barca que está afundando. Nesse exato momento é aquele burburinho de você para lá e eu para cá e nós tudo separado. Mas eu acredito que ainda veremos muitos aliados desaliados e muitos desaliados aliados no decorrer dessa política até o pleito de 2026. A política brasileira está em constante movimento e o futuro é incerto. A divisão interna da direita, a força da esquerda e a decisão final do eleitor moldarão o cenário político nos próximos anos. A batalha interna da direita é apenas um capítulo da história da política brasileira e só o tempo dirá qual será o próximo passo. Então tem muita água para rolar debaixo da ponte até 2026. Vamos ter muitos esses embates ainda. Tem aí a galera tentando empurrar o Pablo Marçal, também tem a galera querendo empurrar Gustavo Lima, o Bolsonaro da galera da ala mais radical, como o pessoal aí chama, também tem a sua força, e do outro lado temos os lulistas, temos a esquerda caviar e temos também aquela esquerda mais extrema que dentro ali também há discussões, mas é óbvio que no fritar dos ovos a esquerda sempre acaba no mesmo barquinho. Resta saber o rumo da direita, se o gado e os intergalácticos chegarão a um senso comum ou se irão para o pleito de 2026 rachados. O certo é que nesse exato momento a política está polarizada entre Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula. E a terceira via vai ter que penar e penar muito se quiser chegar ao capital político de ambas essas duas figuras. Chegou até aqui? Deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe dessa ideia se você acha que compactua com ela. Eu sou Marcos Prudente e essa é a PAN TV. A gente faz com e por você.